Graças e paz a todos os irmãos da IEC Floripa. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica, Escola de Liderança. Iremos hoje dar continuidade à série de estudos do Serviço Cristão e hoje teremos a nossa aula de número 4, intitulada A Origem do Serviço. Queridos, até aqui nós já vimos que nós fomos criados para a glória de Deus, que nós fomos separados por Deus, consagrados para servi-lo como um povo santo, como um povo eleito, que nós somos também capacitados, recebemos dons, recursos para servir a glória de Deus, ao seu chamado, servirmos aquilo que o Senhor tem nos comissionado a fazer. De maneira que o nosso serviço não é específico a determinados cargos de igreja, nem a pessoas específicas, mas é um ministério universal. Servir a Deus é um ministério universal de todos os crentes. De qualquer forma, somos chamados a servir, faz parte da nossa vida. A partir desta lição e as lições subsequentes a esta, nós vamos estar compartilhando e refletindo no livro Serviço como Adoração, o privilégio de servir na igreja local, escrito por Nate Palmer e publicado pela Vida Nova em 2014. As lições vão ter por base as reflexões encontradas nesse livro, fica aqui a recomendação, se quiser adquirir e ler. Estaremos então aí refletindo sobre isso. A nossa aula de hoje, cujo o assunto é a origem do serviço, tem por objetivo entender que todo serviço que fazemos por Deus começa e termina com o servir que vem do próprio Deus. Nós vamos estar destacando nessa aula atos de serviço da parte da Trindade como um todo, em benefício da igreja, em benefício dos crentes, em benefício da humanidade, se pegarmos o propósito do plano de redenção. Vamos começar essa reflexão lembrando que a nossa condição é uma condição de servos, que nós já inclusive falamos sobre isso nas últimas 3 lições, é um pouco até repetitivo, mas o autor vai nos lembrar que nós estamos sempre realizando atos de serviço. Para o ser humano, servir é como respirar, nas palavras de Nate Palmer. Estamos sempre servindo a alguém ou a alguma coisa, e nesse serviço nós estamos sempre revelando quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Rei, como que se constitui o nosso reino no nosso coração, e que precisamos estar atentos, porque já que servir é algo natural, é algo essencial e constante, infelizmente por conta do pecado muitas vezes nós servimos de forma errada, seja pela motivação errada, seja servindo ao Senhor errado, onde estamos aplicando os nossos recursos, onde estamos aplicando a nossa vida, isso vai denunciar, então, se estamos servindo como agrada a Deus. Ele, inclusive, diz o seguinte: frequentemente prefiro me dedicar a servir ao meu reino pessoal, aquele em que eu mesmo sou objeto de adoração, e no qual defino o que é servir, e normalmente defino como servindo a mim mesmo e tendo os outros também me servindo. Sempre servimos aquele que vemos como rei do nosso reino. Esse é o motivo pelo qual serviço e adoração são, em essência, a mesma coisa. Ele está denunciando aqui que muitas vezes o nosso serviço ele pode ser egoísta, baseado apenas em ser servido, ou servir a mim mesmo e querer que os outros me sirvam, e até mesmo evidenciando aí um certo sentido de idolatria, porque ele fala que serviço e adoração são em essência a mesma coisa, já que sempre servimos aquele que vemos como o rei de nosso reino. Então fica aí já uma reflexão, de que podemos, embora sejamos servos por natureza, podemos servir de forma errada, e a gente precisa estar sempre avaliando aí as motivações, a finalidade do nosso serviço, de como nós temos usado os recursos e as capacitações da nossa vida no dia a dia, no que fazemos. Essa citação me lembrou, por exemplo, Ananias e Safira, o casal que vendeu uma propriedade e mentiu ao apóstolo Pedro, dizendo que havia vendido por um valor inferior para que pudessem ficar com a diferença e não entregar a ele, como era costume da igreja primitiva no primeiro século, já que eles aguardavam Jesus voltar a qualquer momento, então para eles não fazia mais sentido acumular tantos bens, porém esse casal não fez assim. Eles preferiram reter, mostrando aí quem era o rei do reino deles. Eles ainda estavam apegados às posses materiais, às coisas terrenas. Então, em vez de servir aos irmãos, servir à comunidade, ajudar no suprimento das necessidades dos mais necessitados ali da comunidade cristã,
eles foram egoístas, né? E retiveram para si, foram julgados, acabaram morrendo, né? A ira santa de Deus os fulminou ali naquele momento, mas serve como exemplo, né, de que muitas vezes a gente precisa estar atento aí às motivações e ao que de fato está no nosso coração envolvendo o nosso serviço. Lembrando isso, então, o autor, né, vai reorientar o nosso olhar, né, tirando os nossos olhos de um serviço egoísta, né, que é humano, é pecaminoso, e colocando agora os nossos olhos para um serviço altruísta, que é a perspectiva bíblica. Ele diz o seguinte: o serviço segundo a Bíblia requer que a preferência seja dada aos outros e não a nós mesmos. Requer que nos sacrifiquemos de boa vontade, dedicando tempo e energia que poderiam ser usados em benefício próprio para beneficiar outros. O serviço na visão bíblica nos chama para que voltemos o nosso foco na direção de outros. E nisso estamos imitando a Cristo, que serviu aos outros a ponto de por eles morrer. Então ele traz aqui essa ideia do altruísmo, essa ideia de que a minha vida, os meus recursos, o que Deus me deu, né, para que eu possa servir ao outro para o propósito da glória de Deus, né? Em diferentes formas de serviço, como a gente já discutiu isso em lições anteriores. De forma sacrificial, de forma incondicional, ele traz isso aqui, né, não visando a si mesmo, né? E essa citação dele traz o texto de Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai nos lembrar que nós devemos sempre ter em consideração o outro, né, em maior consideração do que nós mesmos, né? Sempre termos maior estima pelo nosso irmão, ao invés de por nós mesmos, considerar sempre o outro antes de nós, né? E nisso ele diz, inclusive, né, a partir do versículo 5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo como Deus, não fez disso alguma coisa a qual pudesse se apegar, mas se humilhou, se esvaziou e se fez homem, né? E se fez homem para ser obediente ao propósito de Deus e obediente até a morte e morte de cruz. Então, inclusive, que é o que ele traz no final dessa citação. Agindo de forma altruísta, sacrificial, exaltando o amor incondicional pelo outro, nós estamos imitando a Cristo, né, que morreu por nós, evocando aí esse senso de humildade. E trazendo isso, ele vai trabalhar, então, a partir de agora, um princípio, né, sobre essa questão do serviço que vem de Deus, né, e que orienta o nosso serviço ao próprio Deus. Ele vai dizer o seguinte: é fundamental dizer que nós não servimos para conquistar o amor ou o favor de Deus. Como cristãos, a nossa relação com Deus, a nossa própria salvação, não depende do fato de servirmos, mas sim do fato de Cristo ter primeiramente servido a nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, conforme o texto de 1 João 4,19. Todo serviço que fazemos por Deus começa e termina com o servir que vem de Deus. Então ele vai pegar essa ideia de atos de serviço que vem de Deus, né, para o benefício nosso, que resultam em bênçãos para nós, né, e vai mostrar, né, como que a própria Trindade, né, em geral, demonstra atos de serviço e como por meio disso nós somos abençoados. Só esclarecendo que não significa dizer que ele considera Deus como um mordomo do homem, que haja algo em nós que obrigue Deus a nos abençoar ou manifestar algo em nosso favor, muito pelo contrário. Sabemos que somos pecadores e que Deus, em sua infinita justiça, poderia sim ter acabado com a humanidade lá no primeiro pecado de Adão e Eva, mas o que ele vai levar em consideração são que os atos decretivos, né, os decretos de Deus eternos, imutáveis e fiéis, né? Deus foi fiel para cumprir com eles, mesmo diante do pecado da humanidade, para que a história da redenção pudesse, né, se realizar, e estamos caminhando para a consumação final dessa história da redenção. Veja bem, ele evoca na criação, por exemplo, o fato de que nós fomos criados através de Cristo, desde o começo do universo, né? Jesus é por meio de quem todas as coisas foram feitas, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Efésios capítulo 1, inclusive, fala da nossa eleição, né? Uma eleição que foi feita antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, né? Ele fala que mesmo o homem tendo sido criado bom, mas pelo pecado não podendo mais servir a Deus como foi criado para ser, e embora Deus pudesse punir esse homem, Deus então traz uma promessa, né? A promessa da redenção, a promessa da salvação em Cristo Jesus, e aí toda a história, né, que segue é a história da redenção, é a história de atos de serviço de Deus, mantendo ali o seu propósito, apesar de nós e dos nossos pecados. Ele diz, inclusive, em todos os momentos,
Deus serviu a humanidade, não apenas retendo o seu juízo, mas dirigindo os acontecimentos para o dia em que Cristo viria, né? Em que Cristo, então, estaria entre nós, para que todo o propósito, né, do plano de redenção traçado se cumprisse. E aí, na encarnação, nós temos esse momento, né, da chegada de Cristo na plenitude dos tempos, como diz a palavra, e o autor vai colocar o seguinte: a humilhação de Cristo foi para o nosso benefício. Jesus veio não porque o ser humano tivesse finalmente alcançado a perfeição, mas porque nós jamais a alcançaríamos, né? Nós não poderíamos nos salvar, né? Então, o servo sofredor veio, né? O servo veio para se dar por nós, né? Morrer em nosso lugar, e aí sim, todo aquele que nele crê poder então alcançar salvação, perdão dos seus pecados e a promessa da vida eterna, incluindo o momento da morte do Senhor Jesus, em que lá na cruz o seu último brado foi dizer: está consumado, né, conforme registra o Evangelho de João. Em sua ressurreição, em sua ascensão e em sua exaltação, nós lembramos os 3 ofícios de Cristo, né? O Senhor nos serviu, né, como mensageiro da palavra de Deus, como profeta, né? A Hebreus, inclusive, vai dizer que Deus falou aos pais de muitas formas, por muitas vezes, né? Até a vez agora em que o próprio Filho veio, né? Para que nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus. Jesus nos serviu e nos serve como sacerdote, já que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele atua como nosso advogado diante do Pai. E Ele serve como rei, né? Com seu governo, com a sua justiça, com seu poder soberano sobre todas as coisas, sobre todos os principados, potestades, governos e todas as coisas tenebrosas deste mundo. E nessa perspectiva ainda da sua ressurreição e exaltação, o autor vai lembrar que se Cristo não tivesse subido aos céus e sido exaltado, portanto o serviço cristão seria impossível, pois o principal operador de nossa santificação, o Espírito Santo, não estaria disponível nem atuante. Do seu trono celestial, Jesus, através do Espírito Santo, capacita os cristãos a servir, como nós vimos na lição anterior. Ele nos ajuda a servir para que possamos glorificar a Deus e não a nós mesmos, né? Jesus, então, é assunto aos céus, né? Sobe, e então, dias depois, o Espírito Santo é derramado, né? O derramamento do Espírito Santo, não mais aquela capacitação esporádica, né? Como nós tínhamos, aquele revestimento esporádico que nós tínhamos no Antigo Testamento, né? No caso de Davi, por exemplo, de Sansão, por exemplo. Agora, o derramamento do Espírito Santo acontece, né? Depois da exaltação de Cristo. E agora a igreja é capacitada, a igreja é impulsionada, é motivada ao serviço, né, em especial a obra da proclamação do Evangelho. Em tudo isso, então, o Senhor estava servindo, mas na consumação também, porque ali será o ápice final, né? A realização total desses atos de serviço. E o autor nos diz: ali nós adoraremos e serviremos a Deus por toda a eternidade, mesmo enquanto desfrutamos os frutos de seu serviço a nós. Né? Então, os frutos dos atos de serviço de Deus ao longo de toda a história da redenção culminarão, né, na consumação final dos séculos, né? E ali nós estaremos servindo, já que na fidelidade de Deus, apesar dos nossos pecados e não sendo nós merecedores dessa graça, o Senhor manteve fiel a sua palavra e os seus decretos, e estamos caminhando então para esse momento aqui. Fechando então a ideia dessa lição, nós vamos então perceber que o reino de Deus é totalmente edificado com base em atos de serviço, né? E é isso que deve nos motivar como membros, né, desse reino, como membros, né, como servos desse reino e desse Senhor, também ter a nossa vida edificada com base em atos de serviço. Na verdade, servir faz parte de toda a nossa linhagem em Cristo, e o nosso serviço é moldado pelo exemplo de serviço do próprio Deus. Você foi evangelizado por alguém, eu fui evangelizado por alguém, a pessoa que te evangelizou foi evangelizada por outra, que foi evangelizada por uma anterior, e se nós continuarmos essa árvore genealógica, nós vamos terminar exatamente no ato de serviço do Senhor Jesus, né? Por isso, nós precisamos, como membros, né, desse reino e dessa linhagem, manter esse ato de serviço em prol do outro. Uma citação final aqui do autor, ele diz que Deus estende o seu reino, alcançando uma pessoa por vez, e utilizando corações transformados para impactar e servir a outros em uma longa corrente que se estende por milhares de anos e afeta inúmeras pessoas,
Então, somos convidados, então, aqui finalmente a manter, né, essa corrente, né, que se estende por milhares de anos, a mantermos então o nosso DNA, digamos assim, de servos, né, essa linhagem de servos que temos, que somos em Cristo Jesus, para que possamos levar o Evangelho, o conhecimento de Deus a tantos outros, né, que ainda não fazem parte do reino do Senhor, que ainda estão nas trevas do pecado. Que esta lição possa nos encorajar a servirmos melhor ao Senhor, a estarmos cientes, né, de que servimos não porque é uma obrigação ou um dever, embora também seja, precisamos ter o senso de obediência, né, mas não somente por isso, né, mas porque estamos em um reino de atos de serviço, né, faz parte da nossa linhagem e temos o exemplo do nosso próprio Senhor como o grande servo, né, que serviu a humanidade se entregando pelos pecados, se entregando pelos pecadores, para que todo aquele que nele crê alcance salvação, perdão, reconciliação com Deus, vida eterna, né, e possa ter paz com Deus por toda a eternidade. Que nós possamos levar, né, esse entendimento, primeiro revestir-nos, né, desse entendimento e então levar essa mensagem a outros e continuar fazendo essa linhagem de servos fiéis a Deus do reino do Senhor. Que Deus nos abençoe a nossa igreja, possamos estar atentos ao que Deus está fazendo, ao chamado dos servos do Senhor, para que nós possamos ocupar os nossos lugares e servir a Deus com alegria, com humildade e com amor ao nosso Senhor. Deus abençoe a igreja. Nos vemos numa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço a todos.